terceira lei, lei de reprodução. População do globo. No livro A Gênese, no capítulo 7, no item 18, na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais nem a menos do que hoje. Apenas, sob a influência da alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vemos sob a forma de líquido ou sólidos, de terras, pedras, metais, se achavam em estado muito diferente. Em consequência do resfriamento, os elementos formaram novas combinações. Livro dos Espíritos, questão 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação das forças que os mantinham afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como as crisálidas e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram e se multiplicaram. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 3. Após o resfriamento, o princípio material estava habilitado a receber as sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturum, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Nasce o reino vegetal. Os animais desse período eram exclusivamente marinhos, cuja organização simples, por assim dizer, rudimentar, se aproximava no máximo grau dos vegetais. Mais tarde, apareceram os crustáceos e peixes de espécies que já não existem. Voltamos ao Livro dos Espíritos na questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. No livro A Gênese, capítulo 11, item 15 e 16, Origem da espécie humana. Da semelhança que há entre o corpo do homem e do macaco, conclui alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Bem, pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo essas vestiduras as mais apropriadas às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Pode dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou.
Melhorando os corpos pela procriação, deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo. O espírito-grupo macaco, que não foi aniquilado, continua a procriar corpos de macaco. O espírito individualizado humano procriou corpos de homem, variante do primeiro molde que se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo que, por sua vez, tornou-se tronco. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3, livro do André Luiz, o elo desconhecido da evolução. Compreendendo-se que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o modelo a que se destina, qual a bolota de carvalho, encerrando em si a árvore que será de futuro, não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico simplesmente. Porquanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pelas quais variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios de consciência fragmentária, fora do campo carnal, nas regiões extrafísicas em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil. Então, classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Livro dos Espíritos, questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamas Adão não foi nem o primeiro, nem o único que povoou a terra. E a prova está na própria Bíblia. Se não vejam, Gênesis, capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. As leis da natureza se opõem à explicação de que o progresso da humanidade realizou-se em estreito espaço de tempo. Livro dos Espíritos, 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Kardec comenta: o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram numa região após algum dos grandes cataclismos que abalaram a superfície do globo, em diversas épocas, e veio a originar uma das raças que o povoam hoje. As leis da natureza se opõem à opinião de que os progressos da humanidade observados muito antes de Cristo tenham se realizado em alguns séculos. Caso o homem tivesse aparecido na Terra somente a partir da época assinalada para a existência de Adão. Para muitos, Adão é considerado, e com muita razão, mais uma alegoria personificando os primeiros tempos do mundo. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.